E tá aberta a porteira da inteligência artificial, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Yay! Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E hoje quem participa também é ela, que já virou especialista em gravar com a gente, Bia Guiarte. Oiê, tudo bem? Pergunta retórica. Oi, Bi! Mais uma vez aqui com a gente, a Bi maravilhosa, entendeu? Cedendo o precioso tempo de descanso dela do final de semana pra gravar com a gente. Que coisa, né? Obrigada, Bi. Pô, é sempre um prazer, gente. Eu amo gravar com vocês. E no programa de hoje, a gente vai falar de um assunto que é polêmico. Tá sempre aí nas discussões de todo mundo no Twitter, nas mesas de bar e tudo mais. Porque hoje a gente vai falar de inteligência artificial e webtoons, né? Tenso. Até por isso que a gente pensou na Bi pro episódio de hoje, né? Quem Exato. segue aí a Bi nas redes sociais vai ver que vira e mexe. Ela tá no meio das rodas de discussões desse assunto, né? Olha, eu prometo revolta. Muito bom, Ótimo. É isso. A gente tem que prometer aquilo que a gente tem certeza que a gente vai entregar. É isso. É a única coisa que eu posso prometer é revolta. Muito bom. Gente, além disso, é lucro, entendeu? A única coisa que a gente pode prometer aqui pouco é um pouco de revolta, tá? É isso. Quer ficar nervoso com a gente? Só engatar aí na conversa. Esse é o episódio perfeito pra isso. E é legal a gente falar um pouco de onde veio a ideia de fazer esse episódio, né? Uhum. Porque, na verdade, esse assunto, ele surgiu por causa de uma notícia recente sobre o lançamento de uma plataforma de inteligência artificial que promete, segundo o artigo do lançamento, ajudar a criar facilmente webtoons para o público em geral, tá? Foi por causa dessa matéria que a gente começou. Olha isso daqui, o que vocês acham? Será que dá tema para um episódio? É o gancho perfeito, né? É. E por causa disso a gente resolveu vir aqui falar sobre esse assunto, né? Sobre o que a gente acha, sobre o que pode ser legal, o que não é legal e muito mais, tá? A gente tem bastante coisa preparada pro episódio de hoje. E a gente vai ter aqui também a visão, né, de uma ilustradora, de uma artista de webtoons, que é a Bi, que vai trazer um tempero especial aqui pra nossa conversa, tá? Revolta. Esse tempero Um tempero chamado revolta. Amo. Ai. E antes da gente começar, gente, fica aqui aquele lembrete de sempre, que é muito importante. Não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade. Ok? Yay! Muito importante, gente. Não façam a gente passar revolta à toa aqui, né? É isso. Pô, o mínimo, né? Exatamente. Paguem a nossa revolta com um follow, entendeu? Revolta remunerada, por favor. Ninguém aguenta mais passar raiva de graça. Meu sonho! Meu grande sonho é poder pegar toda essa revolta que habita dentro de mim e fazer com que ela me remunere, assim. Voltar em grana, né? Em Exato. dinheiro. Seria o meu sonho. Olha, se a minha revolta fosse remunerada, eu estaria bem, viu? Vou falar pra você. Talvez a gente não tivesse tanta revolta, né, amiga? Exatamente. A revolta Nossa. ia ter diminuído, assim. Sabe o que eu lembrei, Nai? Daquele episódio extra de Luquisme? Nossa, a remuneração daquele episódio seria tão boa. A gente ia tão rica. Nossa, muito. Ai, ai. Nossa. Mas vamos lá, gente. Vamos guardar um pouquinho a revolta no nosso bolso. Daqui a pouco a gente já pega ela, tá? Vamos começar de uma maneira um pouco mais neutra que o episódio. Eu acho que uma maneira legal da gente começar é falar o que é inteligência artificial. Porque pode ser que alguém esteja ouvindo esse episódio e não saiba exatamente o que é, né? Sabe quando a gente vê aquele assunto em todos os lugares e você sabe mais ou menos o que é, mas você nunca foi atrás, né, da definição certinha? Então a gente trouxe a definição aqui pra gente começar. Só um lembrete, a definição que a gente vai trazer aqui é uma definição muito ampla, tá? Porque inteligência artificial existem diversos tipos, mas a gente quer trazer aqui a definição ampla mesmo pra gente começar o papo, beleza? Sim. Então vamos lá. Inteligência artificial, ou IA, é a capacidade que uma máquina tem para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, da aprendizagem, do planejamento e da criatividade. Ponto. É isso. É isso. É isso. Pra gente começar a conversa, a gente começa por aqui. Hoje, como a gente vai falar de inteligência artificial e webtoons, a gente vai acabar puxando a sardinha mais pro lado da criatividade, tá? Uhum. Então,
É isso que você pode esperar mais ao longo do episódio de hoje. Mas é legal a gente começar a conversa por aqui, porque aí a gente entende que é um conceito muito amplo. Que tem, assim, ó, diversos tipos diferentes, que atuam em diversas competências diferentes, tá? Mas a gente vai falar hoje mais especificamente da área que tem tudo a ver com os webtoons, né? Com a ilustração, com a contação de história, com a área mais artística, que tá mais conectado com a criatividade. Beleza? Yay! Sim, animada. Uma coisa que é legal a gente pontuar aqui, observação muito importante feita pela Nayana no roteiro de hoje, né? Queria até pontuar aqui. Nayana puxou boa parte do roteiro de hoje, porque é tópico de estudo dela, né? Nay tá fazendo aí vários trabalhos sobre o assunto. Então, se vocês gostarem do episódio de hoje, agradecimentos especiais para a Nayana, que preparou o conteúdo aqui com muito carinho para todo mundo, tá? Remuneração extra pra Nay, hein, gente? Isso! Revolta remunerada extra. Vai ser a remuneração pela revolta e também pelo esforço para preparar o conteúdo, tá vendo? Sim. Eba. Eu e a Bia, a gente só vai ser remunerado pela revolta mesmo, tá, Bia? Então, assim, capricha na revolta, porque só isso que vai gerar Contamos com dinheiro você, Nay. Então, assim, gente, o disclaimer que a Nay deixou no roteiro, que é muito importante, é que, assim, hoje a gente quer construir aqui no episódio uma visão crítica, tá? Então, assim, a gente sim vai falar dos problemas, a gente sim vai trazer aquela pitada de revolta, né? Falar de algumas problemáticas aqui do meio, mas é importante deixar claro que a gente não é tecnofóbica, a gente não é contra a evolução tecnológica, não é isso, tá? Eu sei que em alguns momentos a reclamação ela pode parecer meio infundada, mas a gente vai fazer o nosso melhor aqui pra mostrar que não é bem assim, tá bom? Cara, Não. é por isso que eu acho que é uma coisa polêmica, né? Porque só de vocês falarem a definição, é incrível, né, gente? Quando que há uns anos atrás a gente ia ouvir uma definição dessas e isso ser de verdade? Isso realmente existir, ser uma coisa... Então é uma área muito cinzenta, porque a gente fica empolgado. É muito. É uma coisa nova, né? É muito. Exato. É muito nova. E é tão nova que, tipo, as pessoas sugerem até mudar o nome, sabe? Tipo, inteligência artificial para inteligência alternativa. Olha porque só. nunca vai chegar ao nível de inteligência que os seres humanos têm. Então é, tipo, muito bagunçado. Tá rolando esse tipo de muito. discussão. Exato. É muito louco. E assim, né, a gente tá falando de evolução tecnológica e sempre vai trazer coisa boa e coisa não tão boa, porque no fim das contas, né, tem sempre uma pessoa por trás, né, que pode ou fazer tudo bonitinho ou cagar com tudo, né, estamos falando de você, Exato. ser humano, não é mesmo? Então, assim, a tecnologia por si só, ela é neutra, mas não dá pra gente discutir esse assunto e não levar em consideração que quem for utilizar ela não é neutro necessariamente, né, no uso, né? Exato. Então, é por isso também... E tem mais uma coisa... Pode falar, Nay. Pode falar. Não, é por esse lugar também que a gente vai passar em vários lugares do episódio, né? Considerando que a tecnologia por si só, ela é incrível, mas o uso nem sempre vai ser ético, nem sempre vai ser correto, nem sempre vai ser justo, né? Exato. E tem mais uma coisa também, que, tipo, a humanidade sempre passou por essas mudanças tecnológicas e sempre aconteceu, só que dessa vez tá indo tão rápido que a gente não tá sabendo lidar. Nossa. Então, tipo, porque tem os tech bro, assim, que falam, porque sempre rolou, desde a Revolução Industrial as pessoas perderam emprego, caralho, é 4. Mas, assim, nunca foi tão rápido. E Exato. nunca foi tão desse jeito. Então, não é falar que, sempre aconteceu. Não. As pessoas entram na faculdade e antes delas terminarem a faculdade, talvez elas não tenham mais a profissão delas. Aí a gente já entra num outro tema de episódio, que é como é que a gente continua com o mesmo modelo educacional, né? Porque hoje você começa o seu curso e antes do seu curso terminar, ele já tá obsoleto. Tipo, se você atualizar o seu curso no começo da faculdade, antes de terminar, muita coisa já mudou e já não vai fazer sentido, sabe? Então... Total. E outro tema maravilhoso, mas que vai ter que ficar pra outro dia. É muito. Pro dia que a gente conectar enfim. uma outra coisa relacionada com o Webtoon. Porque enquanto a gente ia falar de Webtoon, a gente precisa conseguir conectar as duas pontas, né? Sim. Mas vamos lá. Pra gente poder começar aqui, a Nay separou alguns conceitos que vão ajudar a gente a iniciar a discussão e a ficar na mesma página. E eu achei muito legal essa parte, porque ela trouxe, assim, são frases simples, né? Mas que ajudam a gente a entender um pouco mais algumas questões que estão por trás da IA atuando em áreas criativas, né? Então, Nay,
Exato. Entrego em suas mãos, tá? Se você quiser falar um pouco da referência de onde veio isso. Bom, para dar um contexto, eu tô fazendo mestrado aqui em Portugal e todos os meus trabalhos eu fiz focado em inteligência artificial aplicado nas partes criativas. Então, faz 1 ano e meio que eu leio e pesquiso e faço trabalhos e o meu tema de dissertação final também vai ser sobre isso. Então, assim, minha cabeça é uma confusão sobre inteligência artificial, criatividade, todas as aplicações e implicações e bagunça. Mas eu tentei reduzir, igual a Maze falou, em tópicos mais de desconstrução de conceitos e coisas que a gente ouve no dia a dia, que às vezes tá meio errado e às vezes só ajuda a gente a sentir mais medo do que entender mesmo o que realmente tá acontecendo, sabe? Bom. Porque muito do discurso que a mídia põe é um discurso que vem das próprias grandes corporações, que faz a gente ficar com medo e falar, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego, ai meu Deus, tudo que tá acontecendo, e não deixa a gente entender realmente o que tá acontecendo por trás. E é importante a gente entender o que tá acontecendo por trás. A minha referência maior, que é de um artigo de um moço chamado Jan Garba, que ele é romeno, eu acho, mas é um artigo dele de 2021, que se chama Bridal Opacity, que é Bridal Opacity numa tradução livre é opacidade confusa, que ele realmente aborda essas ambiguidades que o uso de inteligência artificial na área criativa traz. E é isso, eu coloquei o link, se a Mendes depois quiser colocar, ele é de uso, ele é livre, não precisa pagar nem nada porque tá na internet, então... Coloco. É legal, é um pouco denso, mas é legal, e tá em inglês, mas assim, se alguém quiser, tá lá. Não tirei do cu. E aí, perfeito. Não enche meu saco. Exato. Gente, fontes. O nosso grande objetivo aqui é falar que a gente não tirou do cu, tá? Então, exato. Isso. Obrigada. E o primeiro tópico que eu quero abordar, que é uma coisa que quando eu vejo, principalmente no Twitter, que é o que eu defini como IA não é robô. Ele não aborda diretamente no artigo dele, mas ele aborda uma referência que eu também tive que ler, que é da Kate Corfund, que ela fala assim, robô é uma máquina programada para realizar tarefas repetitivas, automáticas ou semi-automáticas. Então, robôs, eles são feitos desde a época da Revolução Industrial, eles não têm capacidades cognitivas, eles não, conseguem entender se aquilo é certo ou errado, eles só fazem ações repetitivas. E uma curiosidade é que a palavra robô tem a origem eslava, de rabota, que significa trabalho. Então, era algo feito para realizar trabalhos. Só que repetitivo sem pensar. Então, é mais fácil pensar quando aquelas coisas muito clássicas do tempos modernos do Charlie Chaplin, sabe? Sim. Que as máquinas fazem... Isso são robôs. Inteligência artificial podem estar em robôs, mas elas não são robôs. Porque a gente chamar a inteligência artificial de robô, de novo, é tirar as responsabilidades que uma inteligência artificial pode ter. E aí eu vou pro tópico de baixo, tá? Os meus tópicos, eles são realmente pra gente conseguir entender que inteligência artificial, pelas implicações políticas e sociais que tem hoje em dia, a gente não pode só falar que é um robô, a gente não pode falar que ela pode ser um humano, porque ela tem muitas outras coisas por trás, e essas muitas outras coisas por trás são as empresas. Boa. É importante a gente lembrar disso, tá? Bom, e o segundo tópico é que a inteligência artificial, ela não é humana. Então, que é isso, é você acreditar nos filmes de ficção científica, sabe? É a gente falar que a inteligência artificial vai virar um dia vai matar todo mundo, assim, sabe? A Alexa vai se vingar e matar todo mundo. Não vai acontecer. Colocar a inteligência artificial no mesmo patamar de humanos, a gente ignora que inteligência artificial foram feitas por humanos. E como tudo que é feito por humanos vem carregado de preconceitos, de fraquezas e de coisas que quando a gente faz, o humano faz muita merda. Então a gente falar que a inteligência artificial é igual, a gente ignorar que ela também é uma merda. Entende? Sabe? Pode ser bom, mas também pode ser ruim. É isso. Tá fazendo sentido, gente? Eu não sei se eu tenho muito rápido. Não, tá fazendo. E eu acho muito legal a gente começar com esse contraponto, que é isso. Não é robô, também não é humano, né? Então, pegar os extremos e desassociar disso, né? Exatamente. E o meu terceiro ponto é falar que a inteligência artificial tem os preconceitos embutidos no momento da criação dela, que é exatamente isso. Ela foi feita por humanos, e todos os humanos têm influências sociais e políticas e de criação e de concepções que a gente tem do mundo e tudo mais.
E se você pensar, todas essas inteligências artificiais divulgadas hoje em dia são feitas por umas pessoas que estão no poder. Que usualmente são homens brancos europeus e tudo mais, e elas já têm carregados das preconcepções deles. Porque as inteligências artificiais, elas passam por um processo de treinamento para entender o que é certo e errado, né? Então a gente pega o dataset e fala, isso daqui funciona, isso daqui não funciona. Só que quando você fala isso não funciona, feito por uma pessoa, vai ter o preconceito, porque ela vai falar, olha, isso tá errado, isso não tá errado. Porque quem sabe que tá errado, é uma pessoa que tem as concepções dela. Então sempre tem preconceito. E sempre vai, e tem uma autora que fala que AI sempre vai estar no passado. Eu acho muito bom isso também. Porque os códigos são feitos muitos antes, e a AI não consegue se atualizar sozinha. Então ela vai estar sempre no passado. Eu acho muito bom isso também. Adoro. E uma referência que eu consigo usar de projeto, que na verdade aconteceu na vida real, que fizeram uma inteligência artificial meio Minority Report do filme para identificar pessoas que cometeram crime de feições faciais. Só que ela obviamente conseguia e fazia mais registros de pessoas negras, porque por causa de todo o carregamento de preconceito que o algoritmo tinha, feito pelos humanos. E aí, você falar que a AI é perfeita, que a AI vai substituir o seu trabalho e que a AI vai conseguir fazer arte melhor, é desqualificar tudo que os seres humanos conseguem fazer quando eles fazem arte. Porque a gente tem, sim, as nossas concepções sociais e políticas, mas você colocar numa máquina que vai estar sempre repetindo a mesma coisa, é você minar tudo que essencialmente é criatividade. Tô embaralhando assuntos. Não, mas é importante a gente falar disso, né? Porque a gente fala, daqui a pouco a inteligência artificial vai fazer arte melhor do que os humanos. Como? Se ela precisa de uma base de dados do que já existe. Exato. Se ninguém aperfeiçoar a arte, como é que vai fazer algo melhor, entendeu? Exato. É aquela coisa, ela vai criar um estilo do zero? Vai criar um novo estilo? Não vai. Por exemplo, posso citar um exemplo bem... Pode falar. Citar um exemplo recente, mas só pra falar disso, né? Porque toda essa discussão de AI vai fazer arte melhor do que as pessoas, ela faz arte incrível. Como, cara, é só aparecer um outro trabalho muito foda pra cair por terra. Eu não sei se vocês já assistiram o Blue Eye Samurai da Netflix, que em português é Samurai dos Olhos Azuis, sabe? Sim. Cara, que bagulho sensacional, velho. Eu assisti e, assim, eu tô envolvida na história, mas eu tô chocada pela qualidade do desenho daquele negócio. Eu fico chocada, entendeu? Sim. Cara, abismada com a qualidade daquilo. Então, todo dia a gente tá sempre vendo o ser humano ultrapassar os limites da criatividade, entendeu? Da criação. O limite artístico, trazer coisa nova, fazer muito bem feito, sabe? Sim. E, como é que alguém vai superar isso, entendeu? Como é que alguém vai superar isso sem que as pessoas continuem realizando? Eu só particularmente tenho um medo, e aí já vou entrar um pouco nessa questão pra aproveitar o momento, né? Mas óbvio. Eu vejo que o que mais me assusta nesse sentido é que eu vejo que tem muita gente que não se importa. Sabe? Quando a galera posta um desenho, uma arte gerada por inteligência artificial e todo mundo começa a elogiar, bater palma e tipo, você que estuda um pouco mais isso, consome mais arte nesse sentido, você consegue perceber os erros. Mas a maioria das pessoas parece que elas não se importam. Não. A pessoa tá com uma mão alienígena, tá com mais dente do que uma arcada dentária normalmente tem. Mas as pessoas não se importam, porque parece que aquilo não faz parte do dia a dia delas, sabe? Mas é engraçado, amiga, porque a sensação que eu tenho é que elas não se importam quando é gerada por IA. Agora, quando você vai pegar, por exemplo, um anime feito por humanos que sai, e aí tem erros de animação, até o esquema de trabalho, né, que é super abusivo e acaba passando muitos erros e os fãs caem matando em cima, tipo, falando que o desenho tá uma bosta, que a animação tá uma bosta, sendo que não afeta em nada na compreensão da obra, tipo o que aconteceu com o Jujutsu mesmo. Então isso me deixa mais indignada ainda nesse sentido, assim, das pessoas, né. É que eu vejo que é aquela coisa, o pessoal não se importa porque é isso. É uma parada gerada quase que instantaneamente, entendeu? Então reduzem-se os padrões. Mas você já vê, tipo, o mercado, várias empresas que às vezes não investiam em nada de ilustração, mas agora com a possibilidade
gerar uma artezinha ali rapidinho, entra-se numa trend, cria-se uma ilustração que, dependendo da ilustração, é monstruosa, assim, de verdade. Às vezes tu dá zoom numas pessoas de uma multidão. Gente, aqui é um ciclope, a gente de um olho só, entendeu? Pessoa com um olho no cotovelo, uns negócios bizarros, só que passa batido. Aí eu fico me perguntando às vezes como é que vai ser lá na frente, porque se todo mundo começar a fazer só isso, esse banco de dados futuro, ele vai começar a ficar meio zoado, né? É um looping. É um looping. Isso já é uma coisa que, de uma certa forma, acontece. Porque, por exemplo, a fonte dos artistas de inspiração é o Pinterest, né? É lá que a gente vai lá pesquisar referência e tal. E hoje em dia já acontece de você fazer pesquisa e aparecer arte de IA. Sim. Aí você vai ver, e o pior é que a arte de IA, ela tem uma finalização normalmente muito boa, mas erros de estrutura, né? Sim. E aí você acaba demorando pra perceber. Só que aí você já isso é um bom viu, ponto já usou de vista. ref, já, enfim. E além do que, tipo, eu vi várias, assim, pessoas, artistas que fizeram imagens geradas por AI, e tinha também aquele rolê do, tipo, não retrata nunca pessoas negras, não retrata, tipo, é sempre muito normalizando pontos específicos que é, tipo, a AI acha que é o certo. É muito estranho. Que aí entra no ponto que você tava falando, que são os preconceitos embutidos, né? Exato. Uma dúvida que me deu a hora que você estava falando é que, assim, eu sempre pensei que as IAs, elas fossem um reflexo da sociedade como um todo. Não. Mas, na verdade, elas são um reflexo das empresas que criam elas. De quem fez o algoritmo dela. Não é da sociedade. Quem não fez é de o todo algoritmo. mundo, entendi. São as pessoas que escrevem o código. Esse é o problema. Porque o código não foi gerado da além, ele foi gerado por alguém. E esse alguém tem noções erradas que são figuras de poder, e a gente presume que no meio do capitalismo, pessoas com figura do poder não chegaram lá fazendo bem. E é isso. E aí eu puxo por meu 4 pontos, que eu coloquei, que eu chamei de o problema está nas grandes corporações. Então, as grandes corporações alimentam o dataset, roubando os dados da internet, elas têm bases algoritmos de outra coisa. E tem elas fazem uma coisa que a Bi já falou, e eu acho muito bom, que a gente chama de style transfer, que ele pega o estilo e transfere, mas ele não consegue criar estilo novo, ele só faz style transfer, tipo, fazer um Van Gogh, sabe? Mas ele não é um Van Gogh, nunca vai ser tudo mais. E é bom lembrar que toda essa AI cooperativa acaba indo sempre pela mesma estética, e fica tudo repetitivo e tudo muito cansativo. Tem uma autora que chama de Candy Crush de AI, porque é muito engraçado isso, porque o que a gente vê na internet parece que resume essencialmente o que é AI. E não é, sabe? Existem artistas de verdade que escrevem os códigos deles, que usam o próprio dataset. Essa Zalinska, eu gosto muito dela. Ela fez uma série de fotografias durante, acho que 3 anos da janela dela, e depois ela colocou isso num dataset dela, tipo, ela não roubou de outras pessoas, e a partir disso ela desenhou flores, e depois ela desenhou as flores em cima das flores, sabe? Ela usou a inteligência artificial também como um recurso de processo criativo, mas ela não roubou de outras pessoas. Exato. Por isso que é meio... é interessante a gente também entender que inteligência artificial pode ser algo interessante, mas de quem ela está nas mãos não é interessante. Exato. Isso é o principal. Porque o que acontece hoje é que a gente tem uso indevido, né? Você tem aí esses bancos de dados, não são bancos de dados comprados, não são bancos de dados em que quem faz parte deles forneceu autorização, essas pessoas não estão sendo remuneradas, elas simplesmente estão tendo seu trabalho roubado, porque é isso, está disponível na internet. Porque se você vai fazer o seu portfólio, você vai ter que postar ele em algum lugar. Se você vai, por exemplo, querer crescer em social media, você vai ter que postar o seu trabalho. Você não pode simplesmente esconder tudo que você faz, né? E é até complicado, porque aí a gente vê algumas coisas. Eu coloquei aqui nessa parte um print da própria Adobe, né? A gente sabe que a Adobe aí, ela desenvolve vários programas que quem trabalha com criatividade eventualmente vai acabar utilizando. Tem outras alternativas, mas a gente sabe que é uma ferramenta muito famosa e que muita gente usa, né? Usa aí o seu Adobe Illustrator, o seu Photoshop, o seu InDesign. Eu mesmo utilizo o Audition para fazer as edições aqui do podcast, né? E a gente sabe que eles estão aí desenvolvendo ferramentas de AI para fazer tratamento de imagem, edição. Então, são ferramentas de AI também com uso criativo.
E aí você começa a ver que nos termos da privacidade, termos de uso, você que paga a plataforma precisa dar uma checada em algumas coisas, porque já vem assinalado algumas permissões, né, que autorizam a Adobe a, digamos assim, analisar o conteúdo que você produz para poder implementar e desenvolver os produtos deles, né? Isso é muito absurdo. E, cara, isso é muito amplo, né? Muito. Porque você coloca isso, você pode ser bug, mas pode ser pegar o seu banco de dados para desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial que eles estão desenvolvendo, né? E aí, pô, é uma corporação grande, é muito caro o pacote Adobe, galera. O pacote Adobe é caro. Então, tipo assim, você tem artistas que estão pagando caro por isso e ainda corre o risco deles estarem tendo o seu trabalho roubado pra alimentar. Tipo assim, você tá pagando pra ser roubado, sabe? Nossa. Porque no fim do dia, se nosso maior problema fosse o MEI, criador de conteúdo, sabe? Que não tem condição de pagar um artista e faz uma artezinha e posta na internet. Sim, esse não é o problema. Que fica só postando no Twitter. Exato, mas você tem grandes trends que estão sendo feitas e seguidas por empresas e pessoas que têm capacidade de contratar uma pessoa pra fazer isso, mas prefere fazer o uso indevido e não remunerado de quem tá alimentando. Porque é isso, né? É muito legal você chegar, tipo, com a ferramenta pronta lá e gerar rapidinho, em alguns minutos, gratuitamente, entre muitas aspas. Mas, pô, cara, pensa que você tem milhões de pessoas por trás pra fazer aquilo funcionar, que às vezes ficaram 5, 10, 15 anos estudando uma parada que você não quis estudar, porque você não teve a disposição, você não teve o tempo, você não teve a vontade. Mas aí você tá pegando o esforço de anos dessas pessoas de não só estudarem, mas de desenvolverem um estilo próprio e tá replicando isso. Eu acho de uma falta de sensibilidade muito grande não enxergar dessa forma, sabe? Não olhar isso. Cara, é muito triste. Pensa, talvez a inteligência artificial ainda não esteja afetando absurdamente a sua área de trabalho, mas pensa, você passar muito tempo desenvolvendo uma coisa autoral sua, alguém lá pegar, sem autorização, sem remuneração, replicar o seu trabalho e oferecer para outras pessoas e pronto, você se ferra aí, desenvolvimento, ou você se adapta ou você morre, sabe? Não é assim que funciona. Nossa, sim. Não. Pode falar, Bi. Não, pode falar. É isso, eu fico nervosa. Tô frustrada. Eu tô chorando. É isso. Bom, e tudo isso que a Mendes diz só chega no meu quinto ponto, que é que a gente precisa de uma regulamentação urgente. Que é pra proibir esse roubo de propriedade. Não, é urgente, assim, proibir o roubo de propriedade intelectual, ver como se faz o uso, porque às vezes esse uso também rola uma precarização do trabalho, porque não vai roubar o teu emprego, mas vai roubar uma tarefa sua. Uhum. E roubar uma tarefa do seu trabalho vai fazer você ganhar menos, porque o que me deixa puta dessas coisas de inteligência artificial, e aí é a minha opinião pessoal, é que eles sempre usam a caralhada do discurso que vai te deixar mais produtivo. E eu fico muito puta. Porque, tipo, ser produtivo é um conceito muito capitalista, assim, sabe? Que eu fico muito brava. Porque, ao mesmo tempo, eu penso que a inteligência artificial tem muito potencial também pra ser um anticapitalismo, sabe? Pra me deixar trabalhando menos pra poder viver a minha vida. Uhum. Mas não é isso que tá acontecendo. Eu vou ter que trabalhar mais porque eu vou ser mais produtiva. E me deixar muito brava. Eu fico muito irritada quando falam que é uma ferramenta. Sabe? Tipo, é uma ferramenta de trabalho que vai te ajudar. Porque, sim, tem potencial para ser uma ferramenta, que nem a Made estava falando de você, por exemplo, se eu pudesse ter uma IA onde eu coloco o meu desenvolvimento de personagem da Krista, e aí ela gera as ilustrações para mim baseado num conceito que eu criei, eu fiz e alimentei. Uhum. Isso é uma ferramenta. Sim. Agora, um negócio que está disponível para todo mundo, usando da arte de pessoas que não estão envolvidas, para fazer que outras pessoas ganhem dinheiro e ainda tirem o trabalho de quem desenvolveu a arte, isso não serve de ferramenta. Uhum. Tipo, não. Exatamente. É por isso que a tecnologia é muito fascinante, a tecnologia poderia ser muito incrível mesmo, poderia sim ser aliada e servir de ferramenta. Uhum. Só que sem regulamentação, no fim só tá sucateando mesmo, assim, só tá desvalorizando, porque as pessoas agora estalam os dedos e tem um monte de ilustrações, então
cai o valor, né, do profissional da área. Começa a precarizar o trabalho. Exato. E demais. E você me lembrou uma coisa... pode falar. Não, eu ia dizer que você simplesmente falar, é meramente uma ferramenta, ela por si só não vai fazer nada de errado, você está isentando uma responsabilidade que precisa ser trazida, assim. Você não pode ignorar que isso eventualmente vai ser usado por pessoas que não vão fazer um uso moralmente correto disso, que vai ser antiético, porque daí a gente tem vários casos problemáticos, que nem teve um caso recente que aconteceu numa escola, que o pessoal criou pornografia com deepfake de, 30 e poucas meninas no colégio, entendeu? Sim. Aí você vai dizer, mas não é real, mas o bullying é real, o assédio é real, que elas sofrem, as consequências são reais. Não, o impacto social é real. Exato. O impacto social, assim... Exato. A gente já tem... Gente, pelo amor de Deus, o pessoal hoje em dia já acredita numa montagem chechelenta de WhatsApp com uma madeira de piroca, mano. A galera vai começar a criar vídeo de fake, de não tô pronta, fake news, e tu acha que as pessoas não vão acreditar nisso, né? Gente. Então, assim... Simplesmente falar, a ferramenta é neutra, ela por si só não tem problema. Tá, mas você está colocando ela num meio ambiente em que as pessoas, elas podem fazer o uso indevido disso. Você precisa considerar isso, você precisa regulamentar, você precisa criar regras e normas para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Porque você não pode esperar de bom senso das pessoas para tudo, gente. Bom senso tanto é um conceito... as pessoas não têm. Porque as pessoas não enxergam isso, o senso comum não enxerga. Bom senso é um conceito relativo, entendeu? Você pode ter uma maioria das pessoas que vai conseguir entrar num certo consenso do que é bom senso. Mas, ainda vai ter uma galera que a cabeça deles funciona diferente, entendeu? A lógica é outra. Eles vão distorcer isso. Não dá pra ignorar na hora de criar alguma coisa. É que nem, por exemplo, armas. Não. Armas são neutras. A arma não mata sozinho. Entendeu? Por exemplo, uma faca de cozinha, ela é uma ferramenta do cozinheiro. Dá ela na mão de um serial killer. Exato. Aí não quer, né? Não, nem precisa. Regulamentariza. Você vai colocar uma faca de cozinheiro na mão de uma criança? Exato. Você não vai fazer isso. Mas a faca, ela é neutra, ela não vai fazer nada sozinho. Sim, mas você tem que considerar que, dependendo em quem essa faca chega na mão, uma tragédia pode acontecer, uma coisa errada pode acontecer, entendeu? Exato. Ignorar isso é ignorar que a gente vive num mundo diverso, com pessoas que ou vão fazer o mal deliberadamente, ou vão fazer sem querer. Você não pode ignorar isso, entendeu? O meio em que você tá colocando essa ferramenta faz com que ela se comporte de diferentes formas. Gere coisas legais e gere coisas horríveis. Faz parte, né? Sim. Não, é que aí a galera... Eu vou sempre chamar de tech bros, porque eu tenho ódio gigantesco por esses homens do Vale do Silício. Mas aí eles falam, você tá tirando minha liberdade de expressão, a minha liberdade nananã, a liberdade nananã. Sabe assim... morre. Nunca existiu a liberdade. Essa sua liberdade nunca existiu porque você tá afetando outra pessoa. Só que essa regulamentação ainda é algo muito complexo, que eu acho que os governos estão demorando demais pra chegar em alguma coisa. Eu tô tá demorando muito. Pelo que eu tô acompanhando, tá um caos, assim, nessa área também. Parece que tá rolando uma boa movimentação, só que é tudo muito complexo, né? É aquilo, a humanidade, ela tá atrás, de um certo modo, de raciocínio do que uma IA. A IA, ela tem todas as respostas ali na ponta da língua, só que o mundo real é muito mais complexo, né? O mundo é muito mais complexo, então as pessoas precisam de tempo. Sim. Tá indo numa... não é nem que a IA tenha as respostas na ponta da língua, mas o jeito que a gente tá usando tá sendo muito mais rápido do que como a gente consegue inserir coisas aos poucos no mundo, sabe? Um telefone celular também ficou o mundo vai acabar. Mas foi muito mais devagar, assim, do que poderia acontecer. Mas dessa vez tá indo muito rápido, impactos muito grandes e principalmente do coisas básicas que é trabalhar. Que é mano... Não, e assim, o máximo que as grandes corporações puderem fazer pra retardar esse processo, elas vão fazer, né? Porque vão ser as primeiras aí que vão ter que pagar um montante gigante. Quer continuar desenvolvendo essa plataforma? Vai pagar por cada banco de dados que você pegou. Nossa, aí... Acabou, amigo. Aí, né? Paga por cada um. Porque assim, essas AIs artísticas que geram a arte, que você pode colocar qualquer estilo. Você tem de Van Gogh até N pessoas diferentes. Vai pagar por todos esses bancos de dados, amigo. Nem tudo é de uso livre, nem tudo
Sabe quando não tem mais copyright porque tem muitos anos a coisa? E aí sim. Se perde. Mas nem tudo é. Você vai ter gente que vai escrever lá, eu quero o estilo de artista X, recente, vai conseguir captar. Vai pagar por todos esses bancos de dados. Ou tu vai ter que criar uma que é muito específica, que não vai fazer tudo o que você quiser, ou você vai ter que pagar um montante federal pra poder ter tudo aquilo, legalmente. Então, o máximo que elas puderem atrasar isso, melhor, entendeu? Com certeza. Mas sabe o que me deixa puta? Puta da cara? A gente tá nessa parte, né, galera? Então, Cada uma passa puta. Não, mas é que eu fico muito puta que a pessoa faz um negócio desse, rouba o trabalho de uma galera, entendeu? Rouba o trabalho artístico de anos do povo, não paga 1 centavo pra poder ter aquele banco de dados lá pra utilizar, mas aí a pessoa vai lá e cobra pra galera usar a plataforma dela. Cobra. Exato! Eu fico realmente... Nossa, isso me irrita muito também. Eu fico assim, mano... Que pachorra que você tem pra fazer um negócio desse? Tipo assim, da onde que isso é plausível pra você? Você não pagar pelo trabalho dos outros, mas você cobrar pra galera usar uma parada que você tá usando. Ai, mano. E como as pessoas não enxergam. Como é que a galera não vê que isso é um problema, cara? Mas o problema é que as pessoas enxergam até a parte A, assim, porque até então o Midjourney você consegue gerar infinitamente. O da Microsoft, que eu esqueci o nome, também você gira infinitamente. O da Alicia também consegue gerar até, 15 por mês. Então, assim, para pessoas é isso que importa. Para as empresas que não querem pagar ilustradores, se eu pago 15 de graça, tá ótimo, sabe? Mano... Aí se fuder, você ainda tá roubando arte de outra pessoa. Você ainda tá fazendo isso. Exato. Por isso que tem que ter a lei, porque contar com o bom senso das pessoas não vai rolar. Não tem como contar. Não tem. A gente não consegue chegar no consenso do que é bom senso. Entendeu? Nem pra coisas que às vezes são muito óbvias. E a gente não consegue, velho. Olha o tanto de discussão ridícula que a gente tem na internet, mano. Não dá. Total. Não dá. A gente, como sociedade, a gente tem uma dificuldade de chegar no... Cara, tem umas discussões que eu olho e eu fico, mano, por que estamos perdendo tempo discutindo isso? Não é óbvio. E eu paro e eu fico, mano, aparentemente não é. Para as pessoas, aparentemente não é óbvio. Não. Existe uma possibilidade de discutir uma coisa que na minha cabeça é óbvio. Pra mim, esse é óbvio. Assim, tem muita gente que cria uma plataforma que hoje é gratuita, né? Assim como assim. Toda tecnologia, toda rede social, toda grande plataforma começou gratuita também, né? Porque pra crescer, pra ir se desenvolvendo, começa gratuito, mas depois não vai ser. Você pagou em dados. Você pagou em dados, mas é gratuito. Exato. Só que assim, você pagou no usado, mas... ainda assim hoje, tem a galera que faz gratuita, mas ainda tem a galera que tem coragem de cobrar, mano. De cobrar, tá ligado? Pelo amor de Deus, galera. É que nem a galera no Twitter que chega lá e cria sua arte por inteligência artificial e aí fala, não repostem. Sem dar os créditos. Vai tomar no seu cu, mano! Como assim? Ai, meu Deus, a galera fica puta. Por que estão postando a minha arte gerada por inteligência artificial sem dar os créditos? Meu irmão, faça o seguinte, dê os créditos um por um. Exato. De cada pessoa que foi necessária pra gerar essa bosta que você apertou um botão e gerou, mano. Exato. Assim... Gente, eu acho tão patético. É tipo você pedir comida no iFood e falar que cozinhou, velho. Estão passando vergonha e não se toca. Cara... Eu falei que eu ia trazer revolta, gente. Não, eu achei que eu não ia trazer tanta revolta, mas é que, velho... não. Você natural. Começa a ver as pessoas reclamando de uma coisa que elas não fazem com as outras, entendeu? Nossa, mano, eu fico muito puta. E eu não sei porquê. A galera fica me recomendando essa merda. Eu preciso dizer, gente, eu não quero ver conteúdo disso. Por favor, eu não quero. Porque assim, não é um conteúdo que traz uma discussão acerca do assunto. É tipo assim... descubra como você consegue ganhar dinheiro com inteligência artificial. Eu não quero saber, meu irmão. Eu não quero saber. Exato. É que tipo assim, olha só, aprenda a gerar. Como é que você consegue gerar avatares e vender ou gerar, Nossa. Sabe, por exemplo, essas lojinhas que criam produtos, tá ligado? Caneca, chaveiro e tal. Aí a pessoa, ensinava, cria aqui uma artezinha
pra você ir nessas plataformas e criar esse produto e vender os produtos na lojinha, tá ligado? Tipo, mano, não. Tu tá estampando o produto com uma parada que... roubada, e aí você tá fazendo dinheiro com isso, tá ligado? Então. Ai, velho, eu não consigo. Mas uma coisa que eu sinto também é que tá acontecendo assim como, graças a Deus, aconteceu com as NFTs, do tipo, queridos, isso é ridículo. Também tá acontecendo um movimento, pelo menos eu não sei se faz parte da minha bolha, mas isso também não afeta o capitalismo e as grandes empresas e quem paga realmente salários. Mas na internet, se você vê as pessoas, inteligência artificial, rola um automático, tipo, desvalorização daquela, muitas aspas, muitas aspas, daquela arte lá. E sim, é isso. É um consenso igual NFT, do tipo, queridos, não. Você não vai me enfiar isso goela abaixo. Igual o metaverso, você também não vai me enfiar isso goela abaixo. Sabe? sim. Tenham limites. Então, o que às vezes me deixa um pouco apreensiva é aquilo que eu falei. Eu não consigo, às vezes, acreditar e contar com o bom gosto das pessoas. Com o bom senso humano. Porque, assim, o bom senso humano é meio difícil. A gente trabalha em diferentes meios, né? A Bi trabalha num meio mais de ilustração, ela escreve também, eu e a Nai, a gente trabalha como designer. E todo mundo aqui já passou, né? A dificuldade que às vezes é você defender uma coisa que é tecnicamente melhor, mas o cliente quer a parada que é tecnicamente pior. Porque sim. Entendeu? Aí é por isso que eu falo. Aí a pessoa vai receber um negócio de IA que é tecnicamente pior, mas ela às vezes vai gostar do que é tecnicamente pior, mano. Sabe? Eu fico, às vezes, pensando a dificuldade, às vezes, da pessoa ver valor num trabalho que é bem feito, a diferença de uma parada que é bem feita ou não. Na classe artística, eu tenho certeza que isso é uma parada que é super ok das pessoas entenderem. Mas fora é que eu vejo que existe um problema, entendeu? Tem um texto que eu li de uma autora que ela fala desse risco, desse empobrecimento pela essa repetição de arte, sabe? Sim. Por esse ciclo vicioso que gera. Uma coisa que eu fico pensando, assim, porque, gente, eu penso muito sobre isso, né? A minha vida é ilustrar, então me afeta muito. Então eu tô sempre pensando que é muito difícil você se especializar em qualquer área artística, né? Que ao contrário do que se pensa, não é dom, é repetição, é estudo. E quando você está começando, você tem uma visão meio ruim da arte mesmo. Você tem um gosto meio breve, assim. Você ainda não tem o conhecimento técnico necessário para você ter um bom gosto, vamos assim dizer. Sim. E demora, e é muito difícil, é muito custoso você aprender isso. E aí o meu medo é que no futuro, eu não sei se eu com 15 anos, se eu tivesse acesso a uma IA, se eu teria ido estudar o tanto que eu fui, se eu teria ido me empenhar o tanto que eu me empenhei para aprender a desenhar, porque já existe a IA. E aí a minha opinião ia meio que seguir aquela, sabe assim? Eu não ia evoluir e eu ia criar coisas mesmo sem evoluir. Você ia pegar atalhos, que vai servir de referência para a próxima geração. E então eu tenho muita visão assim de que pode ficar bem pobre mesmo as coisas. Tem um texto que eu li. Gente, eu falo um texto, mas é porque eu li muitos, tá? Eu não sei de onde é, meus conceitos ficam meio confusos na minha cabeça. Mas que ele fala que existem. Acho que é ela. Acho que é a Jana Bryson. Que existem 2 caminhos possíveis, assim, quando é a respeito à arte. Que é ou a subvalorização do trabalho humano, ou a sobrevalorização do trabalho humano. Então é tipo, ou artistas vão ser pagos menos, porque aquilo que você já faz, uma máquina pode fazer, ou artistas vão ser muito, muito, muito bem pagos, porque ninguém vai conseguir fazer igual um humano faz. Sabe? Ninguém vai ter a sua especialização, os anos de estudo e a sua capacidade técnica, que, sabe aquela coisa super valorizado porque é muito específico? Sim. Existe esse caminho possível, mas eu acho que é muito utópico. Então, eu acho que é utópico. Eu acho que isso vai acontecer com quem já tá muito à frente, mas imagina uma pessoa hoje, no meio dessa muvuca toda, tá tendo que aprender, que nem a Bi falou. Ela não vai começar pronta e fazendo um trabalho mega específico, especial, de estilo único. E aí, nesse meio tempo, como é que ela vai se sustentar nessa carreira? Como é que ela vai investir nisso? Sendo que talvez ela não vai ter mais demanda pro básico, entendeu? Exato. E assim, também você querendo ou não, é tão difícil, velho, você fazer uma ilustração, você desenvolver, você aprender. Aí você vê lá o negócio fazendo artes muitas vezes com
finalizações melhores do que a sua, e 1 segundo a pessoa que nunca estudou gerando arte assim. Tipo, a gente é humano, tá ligado? A gente para e pensa, será que pra que eu vou continuar estudando? Pra que eu vou continuar me esforçando, pegando noites pra estudar? Vale a pena, sabe? Tipo, então imagina quem tá começando ainda. Se eu que já tô há mó tempão me pego pensando nessas coisas, imagina quem tá começando agora. Que é muito mais frustrante, né? Quando você tá... E aí, assim, isso volta pra morder o rabo da própria IA, porque aí se a gente tiver essa geração, por exemplo, hoje em dia, quem tá começando talvez seja mais desencorajado, que nem a gente falou, vai ter menos gente querendo passar por esse caminho que é árduo, entendeu? Pra chegar lá. Mas você já tem gente hoje em dia que é muito capacitada. Essa galera não vai estar aqui pra sempre, né? Vai chegar uma hora que a geração artística vai se renovar, né? E aí, se cada vez menos gente quiser assumir esse papel e fazer um bom trabalho, isso vai começar a refletir na tecnologia também, porque que nem a gente falou, ela não vai criar nada novo. Então, se a base do que existe ela for piorando ou não for melhorando, né, consideravelmente com o passar do tempo, a qualidade do que vai ser gerado também vai piorando. Vai ficar sempre a mesma coisa. Aí a gente não vai ter diferencial. Aí talvez depois disso só é que exista uma motivação real para voltar. Talvez vai entrar num ciclo, entendeu? Mas eu imagino, assim, que para hoje em dia, para quem quiser começar nesse atual momento, é muito conturbado. Porque vai faltar motivação para isso, para passar por todo esse processo árduo que a Bi falou, entendeu? Exato. Você não sabe se você vai conseguir um emprego ou dinheiro com isso, né? Exato. E assim, eu vejo o pessoal, assim, que tá super empolgado, né? Nossa, tô usando aqui a IA e tal. Só que a chance, a tecnologia, ela avança em várias áreas, assim. Então, isso tá acontecendo hoje com ilustração, com dublagem, mas amanhã e depois é com edição de vídeo, é com designer, é com outras áreas. A gente não tem como prever como que vai ser esse avanço, né? Não. Sei lá, eu sinto que as pessoas só se preocupam quando bate na própria bunda, assim. Isso sim. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Claro, não deveria ser, mas é o que é. Mas é a vida, né? Não tem jeito. Mas isso é fato, assim, isso que você falou, de edição de vídeo, já tá rolando. Já vi uma ferramenta que você digita e ele gera, tipo, uma animação em vídeo pra você... eu quero um pato, entendeu? Plantando bananeira em cima da esfinge. E ele vai gerar um vídeo de um pato plantando bananeira em cima da esfinge pra você botar. Então, já tá rolando, entendeu? Esse tipo de coisa. Só que é isso. Estéticas muito parecidas, em muitos momentos hoje meio brega. Então, daqui pra frente, eu acho que com certeza, assim, quem conseguir sair disso vai gerar um outro tipo de diferenciação nesse lugar. Só que é isso. Não vai ser quem tá começando que vai conseguir fazer isso, né? Tipo assim, eu precisei começar a fazer os trabalhinhos tosquinhos, sem muita noção, pra depois poder pegar outros, né? O meu trabalhinho tosquinho, agora que eu tô começando, não vai ser, às vezes, bater de igual pra igual ali com de uma IA, entendeu? E aí, entre pagar, esperar o meu tempo de produção ou gerar sozinho, vai faltar demanda pra mim, né? Que tô começando aí, que tô tendo que aprender, pegar de pouquinho em pouquinho, fazer um trabalho simples e tal, e ir melhorando aos poucos. Não vai ter paciência, não vai ter tempo pra eu me desenvolver nesse sentido, porque tá tudo muito rápido, né? Exato. Eu queria dar um parênteses, que a gente tá falando de AI, mas acho que pros ouvintes no geral, porque na nossa cabeça eu sinto que a conversa tá clara. Sim. Mas o que a gente fala AI são as IAs corporativas, tá, gente? Sim. Tipo, se você tem um código, se você tem um dataset do seu uso, se você usa IA no seu processo criativo, no seu, é feito por você ou é de uso livre, é uma coisa. Mas você usar tudo isso e o que a gente falando de AI são as corporativas que são as que as empresas vão contratar, tá? É só esse parêntese. Isso. Pra ninguém esquecer. A gente, assim, ó, esse pra mim é o mundo ideal, entendeu? É você usar com base no seu trabalho, nas coisas que você criou e desenvolveu ao longo dos anos. Porque, assim, aí a gente chega num lugar legal, aí a gente chega num lugar que o artista ele vai conseguir poupar um pouco de trabalho, vai conseguir produzir mais. Tipo, imagina a Bi, gente. Imagina que legal, Nossa, né? É incrível. Como ia te ajudar, por exemplo, na construção de cenários.
Talvez inicialmente não vai ser perfeito, você vai ter que corrigir algumas coisas, mas provavelmente ainda vai te poupar um pouquinho de tempo, vai te ajudar. Cara, só de fazer as estruturas, por exemplo, eu só finalizar, ou eu fazer as estruturas e a IA finalizar, sabe, algo assim, ia ser incrível, só que isso não seria existe bom. Hoje, né? De uso ético, não. Não, mentira. Eu quero falar uma coisa no roteiro que eu esqueci de mencionar, que a Bi falou não existe hoje, mas existe. Ai, meu Deus. Que é um site feito por alunos um professor e alunos da Harvard, acho que é Harvard, ou de Massachusetts, eu sempre confundo, que se chama ML for Artists, que é Machine Learning for Artists. Mas o site não é atualizado desde 2018, mas eles têm códigos e usos de inteligência artificial para os artistas começarem a entender como funciona, sem ser o das grandes corporações. E é muito legal isso. E é muito bom esse site. É muito bom. Nossa, mas o site não é mais atualizado. É bom porque eles têm aulas de explicar como funciona código, como funciona o uso. Então a cabeça fica um pouco mais clara. E você fala, o mundo não reduz a essas coisas dali, sabe? Do muito mais legal. Exato. Não se reduz a trend da Pixar. Exato. Nossa, mano. Ai, gente, que show de horrores, hein? Meu Deus do céu, não. Monstros. E aí você vê a Disney utilizando isso pra fazer uma arte de ação de graças, né? Que antes era feito por artista, você bota lado a lado. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. É bizarro. Muito bom. Bizarro. Tudo pelo hype, né? Tem jeito. Nem só pelo hype, né? Porque, pô... Se tem alguém que consegue botar uma pessoa pra fazer uma arte estilo Pixar, mais autoral, são eles, tá ligado? É a Disney Pixar, sabe? Exato. Tipo, eles têm a fonte. Olha que bizarro. Você é a Disney, você comprou a Pixar, eles são atrelados à sua empresa, tá ligado? E aí você conseguiria facilmente pegar o seu telefone, ligar pra Pixar e falar assim, ó... Pega um dos seus ilustradores e bota essa pessoa pra fazer uma ilustração de ação de graça de personagens da Disney no estilo Pixar. Eles conseguem fazer isso, tá ligado? O Zé da Esquina não consegue fazer isso, mas eles conseguem fazer isso. Daí eles vão lá e fazem o quê? Eles geram a arte por IA que vai fazer um trabalho inferior porque ele tá usando como referência uma coisa que a empresa deles tem, velho. Eu não consigo entender. É muito surreal. É você se recusar a dar mais dinheiro pros seus funcionários. É tipo assim, ó, pensa, você é dono de um restaurante italiano foda, que tem a melhor lasanha da cidade. Aí você vai fazer um jantar de lasanha, que o prato principal é lasanha, e você compra uma lasanha da Sadia, entendeu? E bota no seu jantar, que tá todo mundo com a maior expectativa. Cara, se tem uma pessoa que sabe fazer uma lasanha boa, é você, cacete. Você é, tipo, melhor lasanha da cidade. Você vai lá e diz, não, eu vou comprar aqui a porra da Sadia e vou oferecer porque é mais rápido, entendeu? É mais prático. Meu, mano, para com isso, velho. Perdeu a alma já, né, uma pessoa dessa. Perdeu a alma, já não tá mais aqui com a gente. Ai. É isso, a Disney pra mim é isso hoje em dia. Sabe o que é o pior? Tem gente que vai nesse jantar e vai bater palma a lasanha da Sadia. Vai dizer, nossa, incrível. E tem muita gente. Muita gente. Muita gente. Muito bom. Gente, vamos evoluir, porque eu acho que, ó, a remuneração nessa sessão do episódio tá boa, hein? Remuneração por revolta tá boa, hein? Tá legal. Mas vamos começar a entrar mais especificamente... Como é que isso afeta o mundinho Webtoon? Sabe aquele lance? No que isso afeta fulano de tal? No que isso afeta o mundinho Webtoon? Vamos falar sobre isso, né? Recentemente aí saiu um artigo falando do lançamento de uma plataforma chamada Witoon, tá? Que é uma plataforma de produção que permite que pessoas comuns criem facilmente webtoons completos utilizando a tecnologia de inteligência artificial. Então, assim, é legal a gente entender que a maioria das ferramentas IA para webtoons, hoje em dia, né, que foram criadas até o momento, elas realizam funções específicas, como, por exemplo, a coloração. A gente viu, né, que a Naver, ela tem uma ferramenta desse tipo. Você coloca o seu desenho, ela te ajuda ali a fazer a coloração da coisa, né? Então, ela tá facilitando o processo. Mas você tem que ter o desenho para isso. E o desenho que não tá colorido. É uma substituição de uma tarefa. Exato. Ele vai te ajudar a executar uma tarefa. Nesse sentido, assim, eu tendo a achar isso interessante porque a gente sabe que hoje em dia o Webtoon ainda é diferente, por exemplo, do mercado de séries, de filmes, de games.
É difícil você ver um webtoon que você vai ter uma equipe gigante envolvida pra trabalhar. Geralmente é uma pessoa só. A Bi tá aqui pra confirmar pra gente, né? Que é um projeto grande pra uma pessoa só. E é muito trabalho pra uma pessoa, né? Então, coisas que ajudem a facilitar esse trabalho, eu acho interessante. Até porque são poucas as pessoas que conseguem ganhar uma remuneração boa e conseguem se manter com seus webtoons. Então, minimamente ajudar aí a facilitar esse processo, né, para as pessoas, eu particularmente acho interessante, né. Mas aqui no caso da Witoon, ela vai ser a primeira ferramenta que está permitindo a criação de um webtoon completo. E aparentemente o foco deles são donos de pequenos negócios, né. Então, para entender um pouco como é que funciona, você vai lá e preenche o conteúdo que você deseja gerar, o tipo de webtoon, você coloca uma sinopse, né? Você coloca um parágrafo descritivo da sua história e ele vai gerar 4 quadros que incluem o cenário completo, os personagens, né? E, no fato, a composição aí desses 4 quadros. Aí ele vai gerar algumas alternativas e o usuário final ele consegue escolher quais das opções ele gostou mais. Essa ferramenta está se propondo a fazer isso até o momento. Talvez expanda um pouco os números de quadros no futuro, mas pelo que eles falam, o objetivo deles é continuar trabalhando em até 10 quadros. São histórias curtinhas. Eu imagino que é para quem queira usar o Webtoons como promoção para os seus negócios, sabe? Gerar ali umas tirinhas promocionais, coisas assim. Mas isso é o começo para uma coisa maior. Sempre começa assim, né? Começa pequenininho e depois... Eu já tenho sentimentos complexos. No pequenininho eu já tô com sentimentos complexos. Exato. Muito complexos. Exatamente. Agora é aquele momento pra mim que entra a minha divisão de opinião racional e de opinião emocional. Exato. Sabe? Sentimentos complexos. Exato. Muito terapia. Você está na prova aqui, Bi. E aí, assim, existe um futuro que é amigável entre, por exemplo, artistas de webtoons e IA? Qual que seria esse caminho? Eu acho que pra gente começar a falar disso, a gente pode retomar uma coisa que a gente estava falando antes. Cara, uma ferramenta que é utilizada por um artista, que ele alimente com o seu próprio banco de dados, com o seu próprio traço, com seus próprios trabalhos, e que ajude ele na produção de coisas para o futuro, é muito legal. Muito legal. Sonho da Porque minha você vida. está otimizando uma coisa que a pessoa faz há muito tempo, que é autoral dela, que é proprietário dela, você não tá roubando o trabalho de outras pessoas. Ela vai, obviamente, ela vai estar dando consentimento, porque ela vai estar ela mesma alimentando a plataforma com aquilo que ela quer, e ela vai utilizar aquilo para benefício próprio, né? Ela ainda vai conseguir lucrar com o trabalho dela, mas ela vai conseguir acabar otimizando algumas coisas aí. Eu sou muito a favor disso. Muito a favor disso. Concordo. Se fosse assim, eu não acho que ia ter ninguém reclamando, amiga. Tipo, ia estar de boa. Exato. Ia estar lindo. Aí vem a minha dúvida, meus sentimentos complexos, eu tenho 2 em relação a isso. Que eu concordo, eu acho muito interessante, mas 2. Eu fico extremamente irritada com essa noção de produtividade. Igual eu já mencionei, porque eu tenho que produzir mais em mais tempo, em menos tempo. Mas também é legal, porque você pode fazer isso e a Bi ter tempo de conversar com a gente e ler mais webtoons. Olha que sonho de princesa. Sim. E 2, o que é uma dúvida que eu não sei se vocês acham interessantes, mas eu talvez tenha que pensar mais sobre o assunto. Mas se essas ferramentas fossem usadas só por artistas, não por empresas, sabe? Tipo, o uso ser necessário só por artistas, tipo... O Twitter da Pixar fala, artista, use isso. Não é tipo pessoa aleatória da Casas Bahia que vai fazer, sabe? Aleatório. Amiga, É isso. Eu acho que poderia ser algo do tipo... As empresas até podem usar, só que o banco de dados, ele não é o da internet. Isso ele é o tem mínimo. que ser um banco de dados que a empresa vai alimentar. Aí Exato. a empresa poderia contratar artistas para alimentar esse banco de dados e aí reutilizar, entendeu? Eu acho que já seria algo mais viável. Exato. Assim. É assim, ó. É que nem quando você vai procurar por stock photos, sabe? Se você quer fazer uso de fotos, né? Existem fotos que têm direitos autorais, existem fotos que você precisa pagar no banco de fotos para utilizar, e existem bancos de imagens gratuitos que você pode utilizar, entendeu? As imagens dos bancos de dados, dos bancos de imagens pagos, elas são mais específicas, elas são melhores, as pessoas não estão com cara tanto de que estão posando para as coisas, entendeu? O banco gratuito, ele é mais limitado.
mas você tem o recurso aqui gratuito para você utilizar. Existe banco de imagem, banco de vídeo. Você tem, por exemplo, lá no FreePix, tem vários elementos de design que a galera disponibiliza. Isso aqui é gratuito para baixar, isso aqui você tem que pagar a assinatura. Então, poderia ter um lance assim para IA, entendeu? Só que, se você pode colocar tudo lá dentro, aí já vira, não é legal já daí. Volta o que tá agora, né? Exato, que é o que tá acontecendo agora. Tem tudo, você pode gerar qualquer coisa. Não, você poderia ter essa ferramenta para ajudar, de repente, uma pessoa que, de novo, quer utilizar, quer fazer um negocinho, mas, cara, esse negócio vai fazer tudo. Ele vai roubar, inclusive, de uma pessoa que não gostaria de ter o seu trabalho disponível, assim, para qualquer pessoa replicar, entendeu? Não dá. Então, eu acho que esse seria um caminho legal. A pessoa vai lá, paga por um banco de imagens, contrata um artista para criar uma base de dados para ele usar para sua plataforma, beleza. Mas, se eu hoje sou artista e não quero que o meu conteúdo esteja disponível lá, eu tenho essa opção, sabe? Eu uso para mim. Porque, e aí eu já entro no outro ponto que você falou, Nai, da questão da produtividade. Eu acho que não é meramente para você conseguir simplesmente produzir mais. É porque eu acho que, principalmente para artista, para ilustração, já tá um nível de produtividade muito absurdo. Precisa realmente ter alguma coisa que facilite o processo, sabe? Já tá insustentável, já tá não saudável, entende? Então eu acho que dessa forma você conseguiria viabilizar que o trabalho consiga continuar sendo feito sem que essas pessoas acabem com a própria saúde, acabem com a própria vida, não tenham tempo pra mais nada, entendeu? Ou no caso de pessoas obsessivas, que elas consigam fazer mais de um projeto ao mesmo tempo. Sim. Né, Bi? Exato. Não estou falando de mim. Não, exato, porque assim... diminuir, exato. Ajuda a pagar as contas, o que já traz um outro tipo de, né... já traz um outro tipo de... Isso é muito importante, porque às vezes eu acho que quando a gente fala na internet, né, tipo, porque eu não gosto de ter o meu trabalho roubado, não sei o quê. Eu sinto que as pessoas interpretam que, nossa, como artista é mal, que custa deixar usar e não sei o quê. E as pessoas não entendem que o problema é o capitalismo. Se a gente não vivesse num mundo capitalista, onde a gente precisa de dinheiro, a gente ia amar ver as pessoas compartilhando o nosso trabalho, falando do nosso trabalho, porque o que o artista quer é mostrar o seu trabalho pro colega, no fim do dia. Exato. Só que no processo a gente precisa comer coxinha, a gente precisa pagar boleto, entende? Então, ter uma casa. Desculpa. Eu tenho que pagar a ração do meu gato. E se você rouba o meu trabalho e não me paga por isso, como ficam as minhas coxinhas, não é mesmo? Entende? Exato. E quando a gente entra no outro aspecto, porque a gente tá falando no aspecto da arte, né? Mas quando a gente entra no caso dos webtoons, no aspecto da escrita e tudo mais, eu vou ser bem sincera. Eu não tenho muito medo, no momento, né? Obviamente, dos webtoons gerados por IA, e eu vou explicar o porquê. Se vocês ouvirem o nosso episódio da arte do drop, aqui do podcast, vocês vão perceber que as coisas que fazem a gente ler um webtoon e não ler um webtoon, hoje em dia, assim, às vezes a gente não tem espaço para erros muito básicos, entendeu? É um quadro de pé errado, às vezes é o suficiente para fazer a gente largar uma história, entendeu? É uma coisa escrita de um jeitinho um pouco diferente, já vai fazer com que eu desengaje naquela leitura. Então, no momento, eu acho que ainda tá muito inicial a coisa, né? E eu acho que esse tipo de coisa vai ser bem perceptível pro futuro, né? Pelo menos um futuro de curta distância e tal. Claro que mais pra frente é outra coisa, mas eu espero que mais pra frente já tenha vindo essa regulamentação para dar uma ajuda, porque o problema é isso, né? Ficar muito tempo sem regulamentar pra coisa poder crescer, entendeu? Virar uma bola de neve gigante, né? Quanto antes a gente conseguir organizar essas coisas aí, organizar bonitinho, regulamentar tudo bonitinho, já vai ajudar nesse processo também, né? Mas eu fico pensando, assim, os erros que uma IA ainda iniciando nesse processo de criar webtoons cometeria, que, mano, eu não ia dar pra ler não, eu acho, sabe? Eu, pelo menos, acho que a gente aqui não ia conseguir ler, não. Então... Eu acho que ia envolver um outro trabalho humano, que aí eu chamo de desvio de função, que é corrigir as merdas que a IA faz.
Aí é desvio de função. Você não tá fazendo arte, você tá fazendo correção. É desvio de função. Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, assim, sobre, fui utilizar achando que ia poupar o meu trabalho, mas do jeito que a coisa ainda tá, eu tenho mais trabalho corrigindo do que se eu fizesse tudo à mão, entendeu? Uhum. Acho que faz parte do desenvolvimento, né? Acho que pro futuro a coisa vai melhorar e o artista talvez não tenha que fazer muita correção, mas agora de início, às vezes, né? Realmente pode ser que te dê mais trabalho corrigir os problemas do que fazer de vez. Sabe quando você tá fazendo um negócio e às vezes passa por outras pessoas, outras funções, e aí você olha depois, cara, seria mais fácil se eu tivesse feito sozinha, sabe? Do jeito que eu tô imaginando a coisa do que se tivesse rodando por aí. Mas às vezes é a questão de dar tempo de você achar a equipe certa, de você passar o conhecimento certinho, de você treinar, de você organizar as coisas, e aí depois vai começar a ser poupado o trabalho. Leva tempo, leva esforço, né? Não vai ser de um dia pro outro que a coisa vai começar a trabalhar a seu favor e que vai ser só benéfico. Vai ter um pouquinho de retrabalho inicialmente, mas eu consigo super ver um futuro em que a galera vai ser beneficiada disso se for usado da forma que a gente tava falando, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que não dá pra você se isentar de você entender do que você tá fazendo, do que você tá falando, pra poder usar a IA como um auxílio. Porque, por exemplo, aconteceu comigo. Antes de eu começar a fazer o meu curso de roteiro, eu tava tentando aprender sozinha na internet, porque eu não queria gastar dinheiro, tava resistente a fazer curso, por motivos pessoais, mas eu tava tentando aprender pela internet e eu comecei a fazer umas perguntas pro ChatGPT. E, eu fiquei muito confusa, assim, eu fui muito levada ao erro, porque ele é muito literal, então ele respondia a minha pergunta considerando apenas o textinho que eu pus ali, sem considerar várias outras coisas. Então, eu fazia umas perguntas de arco narrativo e ele meio que concordava e tava errado, sabe? Era só dizer não. E ele, na verdade, dissertava sobre aquele tópico errado, que eu, por não ter conhecimento, dei pra ele. E aí, depois que eu fui fazer o curso, eu consegui identificar tudo, assim, o porquê que ele me deu as respostas erradas, eu parei de ficar confusa, entendi o assunto, e ainda consigo usar o ChatGPT pra bater algumas coisas, pra tirar algumas dúvidas de conteúdo mesmo, de técnicas, né? E tá rolando muito melhor. Então, que legal. Dá pra se isentar de estudar também, tem jeito. Boa. Também, não, porque você tem que saber o teu senso crítico, né? Do que você está fazendo. Se a gente fosse fazer um resumo do papo aqui. Episódio em X tópicos. Como é que a gente resume o episódio de hoje? Mensagem, assim. O que a gente quer que o pessoal saia do episódio pensando? A pessoa não pode sair desse episódio de podcast sem lembrar disso aqui. O que vocês pontuariam? Cara, eu diria que o problema não é a IA, é o banco de imagens e a falta de regulamentação. Eu acrescento, eu acho que sim, o problema não é essencialmente inteligência artificial, mas quem está no controle e quem está cuidando dela. E eu acrescento que é interessante continuar conversando sobre o assunto, continuar pesquisando sobre o assunto, ao invés de só falar, ai meu Deus, que horror, ai meu Deus, que horrível. É fazer o que a gente fez hoje, sabe? Como artistas e como as pessoas que estão sendo afetadas, é entender todos os lados e pesquisar e saber, porque você só criticar, você só vai cair no papinho e nunca vai saber realmente o que está acontecendo. E eu falaria mais uma coisa, assim, tenham empatia pela classe artística que é muito afetada também por isso, né? E sempre que possível, valorizem o artista, né? Valorizem a produção, porque se você faz uso desse tipo de ferramenta e acha super legal que você consegue criar em 1 minutinho aí uma arte do jeito que você descreveu, você só consegue fazer isso porque teve muita gente que por muitos anos fez o trabalho que você não quis fazer, tá? Então, essa tecnologia não estaria disponível se não tivesse a base do trabalho dessa galera toda. Então, valorize o artista sempre que possível e entenda também um pouco do lugar de onde vem a frustração. Não fala que é só mimimi, porque não é assim que funciona, porque a dor que essas pessoas sentem é uma coisa que só elas vão sentir porque elas sabem o trabalho que deu pra chegar até onde elas estão e pra fazer todo o trabalho que elas fizeram, tá? Então pensem nisso também. Concluiu muito bem. Meu Deus.
O episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui. A gente espera que ele tenha sido útil, que tenha dado pra você entender algumas coisas, abrir um pouco a cabeça pra algumas discussões. E, bom, obrigado por ouvir um pouco os nossos desabafos também, né? Que eu acho válido a gente pontuar isso também, ter um espacinho pra revolta. Às vezes é bom também que a gente possa não só ficar revoltado via teclado, mas também falando um pouco também é bom. Mas não esqueçam que o assunto não precisa acabar ainda, tá? Não! A gente tem espaço aí para continuar falando sobre o tema nas nossas redes sociais, no nosso canal do Discord. A gente já vai falar como é que você consegue se conectar com a gente sobre isso. Mas antes, eu queria deixar aqui um muito obrigada, muito especial pra Bi por ter topado participar desse episódio com a gente. Bi, obrigada demais por ter vindo aqui hoje, tá? Imagina. Mais uma vez. Foi um prazer. Esse papo estava engasgado em mim, então foi muito bom. Foi bom, Bi, conversar sobre o assunto? Muito. E Bi, já que a gente tava falando aqui de valorizar o artista, entendeu? Valorizar o escritor, o ilustrador. Fala aqui onde é que o pessoal consegue te encontrar, onde é que eles conseguem ver mais coisa do teu trabalho. Pode dar uma panfletada aí nas redes sociais, se você quiser. Bom, gente, vocês podem me seguir no Instagram, no bi.aguiarte, que é onde eu tô mais presente, assim, no dia a dia. Posto mais stories, porque tô focadinha em outras coisas. Então, não tô conseguindo postar muito no feed. Mas vocês podem me seguir lá. E tem também o Instagram da Crista, que também tá paradinho, mas dá um apoio, dá uma forcinha lá, né? Porque já eu vou voltar a postar bastante. E é o crista.webtoon. É legal falar disso, né, Bi? Porque a Bi participou do primeiro episódio aqui com a gente, ela tava falando de Crista, e ela deu uma pausa no Webtoon pra fazer um replanejamento, pra fazer o curso de roteiro dela, né? Rever algumas coisas. Mas Crista vai voltar, né? Não é que acabou, é que ela tá tirando esse tempo pra organizar a casa, trabalho feito por uma pessoa só, né, precisa de tempo pra organizar tudo, mas vai voltar melhor do que nunca, né, Bi? Sim, exato. Na verdade, a Crista nunca parou, desde o dia 1 que eu comecei a fazer até hoje, não teve um dia que eu não trabalhei nesse projeto, então tá bem diferente do que tá postado. Eu tô me esforçando muito pra que fique bem legal e do jeito que eu tô imaginando, então boa. Me segue lá. A pausa é na publicação, mas o trabalho não pausou desde então, né? Tá continuando aí. Nunca. Então, gente, deem uma seguida lá na Bi, apoiem o trabalho, tá? Tem muita coisa. Às vezes a Bi manda umas coisas de bastidores pra gente, a gente fica mal feliz. Bem legal ver o progresso, né? E, putz, continuem acompanhando. Uma hora volta aí a história remodelada, né? E vai dar pra todo mundo curtir. E a gente vai poder voltar a falar sobre e teorizar sobre as continuações, tá? E pra vocês continuarem interagindo com a gente, é no @falardewebtoon. Tem Twitter, tem Instagram, tem YouTube, tem TikTok. A gente tá por aí em todos os lugares, então podem... E-mail. O e-mail tá lá no nosso sobre... do podcast, você consegue conferir caso você queira entrar em contato com a gente, mas assim, estamos aí por vários lugares. E um outro lugar que também dá pra você falar com a gente é na nossa comunidade do Discord, que eu acho que assim, se a gente quiser expandir a discussão, continuar falando sobre o assunto, compartilhar mais alguns artigos, debater, lá é um dos lugares mais legais pra gente fazer isso, porque tem bastante espaço pra fazer isso numa boa, todo mundo poder interagir entre si. Tem link para você entrar na comunidade na descrição, então vai lá, caso você tenha interesse de continuar esse assunto com a gente por lá também, tá? E aquela coisa, vamos remunerar a nossa revolta, então segue, avalia e ativa as notificações do nosso podcast onde quer que você ouve, qualquer lugar. A gente tá feliz em qualquer lugar. E Exato. Também, como sempre, vai rolar aquela enquete pós a publicação do episódio, então é só ir lá responder, usualmente é no Spotify, mas a gente abre as asinhas para os outros lugares que a gente comunica com as pessoas. Boa. Eu acho que na pergunta aberta, podemos fazer aquela pergunta, né, Nai? A IA vai roubar o seu emprego? Vai roubar o seu emprego. Fica aqui a reflexão. Fica aí. Potencialmente sim. Podia ter 3 opções. Sim, não, potencialmente sim. Não, mas essa é a pergunta aberta. A enquete eu ainda não sei o que vai ser. Vamos descobrir mais pra frente. Mas a pergunta aberta. Mas fica aí a reflexão, né? Talvez algumas coisas, mas talvez outras, né? Não. Talvez outras nunca vai conseguir, né? A gente fica aí também esperando a sua contribuição sobre o assunto, tá? Gente, no mais, obrigada por ouvir o episódio de hoje até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Bye, bye!